Ok, senhores, boa noite. É um prazer muito grande, 30 anos de pesquisa, toda uma equipe trabalhando. Esse produto que nós vamos apresentar hoje aqui, ele tem 6 anos de trabalho, foi inventado em 2010, a nossa equipe trabalhou os últimos 6 anos nele. Ia ser lançado em dezembro desse ano, em janeiro do ano que vem, só que o José Luiz de Paulo e o Tony se anteciparam e fizeram com que nós incluíssemos esse produto na linha de vocês, o NanoSal. Para que vocês possam entender, os 3 grandes inimigos na nossa civilização são o sal, o açúcar e a gordura. É muito difícil você trabalhar com esses 3 produtos, porque eles fazem parte não só da nossa cultura, da nossa alimentação, mas fazem parte também da nossa vida. O sal, ele é vital. O problema é que o brasileiro come, em média, 11,38 gramas de sal por dia. Deveria comer 2,5 gramas. Esse é um problema sério. Acarreta hipertensão, acarreta insuficiência renal, uma série de problemas que nós vamos ver aqui hoje. Como resolver isso? Então, a nossa equipe trabalhou bastante para desenvolver esse conceito. Vocês vão entender como é que ele funciona. Agora, antes de eu falar do sal, eu quero falar um pouco da nanotecnologia. É um conceito novo, ele percorre a ciência do mundo, ele nasceu em 1959, mas começou a ser aplicado mais ou menos em 2000. Universidade de Tóquio. Então, é um conceito muito avançado, é um conceito onde a gente trabalha na intimidade da matéria, vocês vão entender aí, eu vou mostrar a escala. A gente trabalha com moléculas, e aqui vocês têm partículas de sal com 500 nanômetros de diâmetro. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. São muito pequenas. Para você ter uma ideia, um fio de cabelo teu tem 150 mil nanômetros. Cada fio de cabelo teu tem 100 a 150 mil nanômetros, na escala de medida. Aqui a gente tem partículas com 500 nanômetros, muito pequenas. Muito bem. Então vamos começar. Como é que o homem começou a se relacionar com o sal? Ele descobriu que ele era um grande conservante no passado. Ele descobriu que ele era um grande estimulador de apetite, um grande tempero e um grande conservador, principalmente de alimento. Então, a partir do momento que ele começou a retirar do mar e da terra o sal gema e o sal marinho, ele começou a moer esse sal para poder usar. E ele foi empregado, hoje ele chega na forma que a gente conhece como sal refinado, e está em todas as mesas do planeta inteiro. 7,5 bilhões de pessoas comem sal todo dia. Muito bem. As partículas de sal hoje, a gente tem aqui o sal gema, a gente tem o sal grosso e o sal refinado. Qual o tamanho das partículas hoje em dia? A gente tem um fundo de uma agulha aqui e uma cabeça de alfinete. Essas partículas estão na faixa de 0,5 milímetro a 1 milímetro. 500 microns a 1000 microns. Esse é o sal que a gente come. Está aqui. Você tem uma escala com 1 milímetro e tem os 3 grânulos de sal aqui, os 3 cubinhos de sal. É isso que a gente come. O que nós fizemos? Como é que a gente trabalhou? Aqui está o mesmo cubo de sal, a matéria-prima que a gente usa, que a gente come normalmente todo dia. E aqui está o sal, nanosal. Essa é a escala. Então, a gente pegou o mesmo material e dividiu em partículas muito menores, 500 nanômetros. Isso acarreta no quê? Isso me traz que benefício? Isso melhora o quê? Nós vamos entender agora. Opa! Para que vocês possam entender o que é uma partícula de 500 nanômetros, eu tenho aqui a Lua. A Lua tem aí 3.000 quilômetros, mais que 3.000 quilômetros de diâmetro. 3.000 quilômetros. Se você jogar uma moeda de 1 centavo, que tem 1 centímetro aproximadamente de diâmetro na Lua, é a mesma coisa que você pegar 1 nanômetro numa bola de futebol. A escala é essa. Como se a Lua fosse uma bola de futebol e um pingo de 1 nanômetro, uma moeda de 1 centavo na Lua. Essa é a escala. É difícil de imaginar. É muito difícil a gente poder entender isso. Os aparelhos para medir isso daí são só microscópios de força atômica, microscópios eletrônicos de varredura, etc. Muito bem. Está aqui o exemplo. Está o cubinho de sal ali. Você divide ele
divide com uma técnica patenteada, chama nanocriomoagem, e você vai perceber que a mesma massa de sal, o mesmo volume de sal, ele aumenta a área dele de 2.400 microns quadrados para 24.000 microns quadrados. Nossa, multiplica por 10? Multiplica por 10. A velocidade de reação dele multiplica por 10. Tudo dele multiplica por 10. Então esse sal é um sal potencializado 10 vezes. E daí? Isso daí faz o quê? Qual a vantagem? Vocês vão perceber que a relação entre superfície e volume dele passa de 0,3 para 3, 10 vezes mais. E aí? Aí que tudo que a gente come recebe 2 tipos de análise. Primeiro do nosso nariz, através do olfato e através do espaço retropalatino, e através da gustação. Tem 2 nervos específicos, aqui chama nervo olfatório, aqui chama nervo gustativo. E dentro da nossa língua, a gente tem um tipo de sensores chamados papilas gustativas. Elas são mais ou menos assim como está desenhado aqui. Aqui você tem a língua, a superfície da língua, aqui você tem a papila. Essas são as células que compõem a papila, ligadas no nervo gustatório. Muito bem. A gente consegue identificar 5 tipos de gosto. O amargo, aqui na retroposição aqui na língua. O azedo. O salgado. O doce. E tem um outro que não está aqui, que chama umami. É o gosto daquele glutamato monossódico. Está aqui a papila, não dá para ver muito bem, mas ela está desenhada aqui. Aqui é a superfície da língua, aqui é o nervo, o estímulo vem por aqui. O sal encosta nessas papilas, não sei se todo mundo está conseguindo ver aí. Você não precisa de 1 quilo de sal para elicitar o estímulo de salgado. Você não precisa de 100 gramas de sal, 10 gramas de sal, 1 grama de sal. Se você pegar algumas moléculas de sal e encostar na papila, aqui, você dispara o estímulo de sal. E aonde o nosso sal leva vantagem em relação ao produto convencional? Aqui. Está aqui a nossa partícula, é um desenho, obviamente um desenho artístico. Está aqui a escala de 1 nanômetro, a nossa tem 500 nanômetros. Sódio e o cloreto. Quando ela encosta na saliva, na água, ela dissocia em sódio e cloro. Imediatamente as partículas de água entram em volta. Olha aqui a papila na língua, essa é uma foto real. E aqui está a papila desenhada. Encostou aqui, dispara o estímulo. Muito bem. O que a gente descobriu? A gente descobriu que não importa a quantidade de sal, mas como ele se distribui na cavidade oral. Então, se essas partículas se dissociarem mais rápido do que as partículas normais e tomarem a língua de assalto, você vai ter uma sensação de salgado imediata muito maior, ao ponto de usar 2, 3% da quantidade de sal para despertar o mesmo tipo de estímulo. Eduardo, você está me falando que esse sal, essa fumacinha de sal, isso não é um sal, uma fumaça de sal, ele salga com 2% a mesma coisa que 100% do sal normal? É isso que eu estou afirmando para vocês, depois de muita pesquisa. Bom, qual é a conclusão? As mesmas papilas, porque a língua é sempre a mesma, a nossa língua, estimuladas por menores partículas de sal, porém mais numerosas, em conjunto transmitem a mesma primeira sensação de salgado e com a mesma intensidade, usando apenas 3% do equivalente a um sal de mesa comum. Esse número é estupendo, esse número é absurdo. Então significa que uma pessoa, para se satisfazer a sua comida, o seu hábito alimentar normal, ela pode viver até com 3% de sal e o seu paladar vai estar satisfeito? Sim. Obviamente, o corpo dele vai precisar de mais sal do que isso, mas ele pode chegar até esse limite. Muito bem. Agora, tem problemas. Vocês não pensam que a gente colocou o sal aqui? Na natureza existe há 11 bilhões de anos o universo, há 4 bilhões de anos existe o planeta Terra, os cristais de sal existem desde o começo, eles têm um tamanho natural. Esse tamanho que a gente colocou é antinatural, ele foi colocado contra a natureza. Se você deixar esse sal 2 minutos em cima da mesa, ele molha, como um sal normal, que empapa em 2, 3 meses, o nosso empapa em 2 ou 3 minutos. Como resolver esse problema? Esse foi o grande problema. Segundo, que tipo de embalagem, se a gente não pode deixar esse produto nem 2 minutos em cima da mesa, que ele absorve água,
como é que eu vou fazer para vender esse produto? Então a solução que nós encontramos foi o aerossol. Por quê? A gente fez vácuo aqui dentro, tirou todo o ar, tirou toda a água, coloca o sal, coloca o gás e o produto sai sem ter contato com o ambiente. Essa é a ideia. Ele evoluiu a partir de embalagens maiores, familiares, depois dispensadores exóticos que não eram muito práticos, mas funcionavam bem. Mas a gente, durante esses 6 anos, isso é um pouco da história do produto, para vocês entenderem. Hoje, aonde nós chegamos? Aqui dentro, você tem 10 gramas de sal. Um brasileiro médio come mais do que 11 por dia. Esse produto é suficiente para 400, 450 espreadas, ou seja, todas as refeições de um mês. Uma pessoa normal que come 2 refeições com sal, com a quantidade de sal de um dia, você vai comer durante um mês. Esse é o milagre. Quais são os benefícios desse milagre? Vamos falar um pouco agora de ciência. Todo mundo sabe que o sal é o eletrólito que regula a volemia, regula a quantidade de água que a gente tem no organismo. Você diminuindo a quantidade de sal circulante no teu plasma, você diminui o líquido. Então você automaticamente desincha. Né? Muitas pessoas são inchadas porque elas estão com muito líquido retido no corpo. E quem segura essa água é o sal. O sódio especificamente. Você tem uma redução da pressão arterial. Claro, essa água vai sair do plasma sanguíneo. Um fulano que pesa 70 quilos tem 6 litros de sangue. Se ele retém líquido, ele tem 7 litros de sangue. Esse litro a mais, essa água que está no sangue dele, força o coração dele a trabalhar com um débito cardíaco muito maior. Ele é obrigado a fazer um trabalho maior. Então, a primeira causa de morte no planeta não é AIDS, não é câncer, não é acidente de trânsito, que todo mundo ouve falar muito. A primeira causa de morte no mundo são as moléstias cardiovasculares. Infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, congestiva, etc. Então, como evitar isso? Fazendo o coração trabalhar o que ele foi programado para trabalhar, não a mais. Agora, como falar para uma pessoa comer menos sal? É difícil. A pessoa fala, essa comida sem sal eu não gosto, me dá prazer. Terceira coisa. Isso aqui principalmente para as mulheres. Pouca gente sabe que a osteoporose é uma doença geriátrica, uma doença da terceira idade, só que ela começa na infância. As menininhas, quando estão mamando ainda na mama da mãe, aquela mãe consome muito sal, aquela criança recebe muito sal, ela começa a liberar do organismo dela cálcio e magnésio para poder equilibrar o excesso de sal. O rim dela trabalha jogando para fora cálcio e magnésio a vida inteira. Enquanto ela tem os estrógenos, os hormônios normais, ela está na puberdade, tudo bem. Quando ela chega na menopausa, não tem mais os hormônios, ela começa a sofrer, começa a quebrar fêmur, começa a quebrar bacia, começa a quebrar coluna. Por quê? Essa moléstia que ela desenvolveu na terceira idade, começou na infância. Pouca gente sabe disso. O excesso de sal é um dos grandes causadores desse problema. Finalmente, o rim. Todo mundo sabe que o coração e o rim trabalham juntos. Um bombeia o sangue, o outro filtra o sangue. Então, todos esses íons, eles são retidos ou são liberados no rim, e a pedra nos rins, a famosa pedra nos rins, a formação de cálculo renal, ela diminui os riscos disso. Finalmente, é isso que eu tinha para falar, assim, rapidamente sobre o produto. Para encerrar a minha fala, eu gostaria de falar da emoção eu sou um homem de laboratório, um homem de fábrica. Vocês me encontram lá em Valinhos com a minha equipe todo dia das 9 da manhã às 9 da noite, trabalhando nos produtos, nos projetos. É bem difícil que eu tenha contato com o cliente. Mais difícil ainda que eu tenha as pessoas que vão difundir a nossa ideia, 6 anos do nosso trabalho, levado de boca em boca, ajudando as pessoas que vão usar esse produto. Segundo o doutor Luiz, do Sírio-Libanês, o chefe do Instituto de Ensino e Pesquisa, ele falou: Eduardo, se nós conseguirmos implantar esse sal, nós vamos salvar 30 mil pessoas de morte por causa cardiovascular por ano no Brasil. Nós temos 206 milhões de habitantes, 30 milhões de hipertensos,
Desses 30 milhões de hipertensos, 15 milhões sabem que são hipertensos. Desses 15 milhões, 7 milhões e meio se tratam. Desses 7 milhões e meio, a gente estima que 5% a 10% podem consumir o nosso produto. Então nós vamos salvar em torno de 30 mil pessoas por ano. Eles não precisam saber isso, a gente sabendo já está muito bom. Então eu queria dizer da emoção que eu tenho de poder compartilhar esse trabalho, fazer esse trabalho chegar no consumidor de uma forma informada, de uma forma clara, com gente entusiasmada, gente que está buscando o sucesso e que junto com isso está fazendo o bem. Queria dizer da gratidão que eu tenho ao José Luiz de Paula, ao Tony Silva, a toda a equipe da Daimler por nos convidar para essa demonstração, né, do nosso produto. Espero que vocês tenham muito sucesso, que vocês consigam ajudar muita gente, consigam ajudar as suas famílias. Graças a Deus. Muito obrigado.